Logo depois do nosso protagonista, junto com o Ron, que é o mordomo dele, darem um pau no cavaleiro que foi enviado pelo Marquês para interrogar justamente o Jack, que é o nosso protagonista, ele falou o seguinte pro cavaleiro, 3 coisas na verdade, 4 para falar a verdade. Primeiro falou o seguinte, você ouviu falar dos rumores, não ouviu? Os de que eu teria aprendido magia negra, porque é o seguinte, o Marquês junto com a Marquesa, depois do nosso protagonista dar um pau no irmão dele, espalharam um rumor de que ele tinha aprendido magia negra, então beleza, é sobre isso que ele tá falando. E ele falou o seguinte pro cavaleiro, você ouviu o rumor de que eu tinha aprendido magia negra, não? Então, você acabou de presenciar e isso é verdade. Então o protagonista tá falando isso pra ele, pra deixar ele com mais medo ainda, com mais cagaço ainda, e dessa forma respeitar e obedecer o nosso prota. Além disso, ele passou as seguintes instruções pra ele. A primeira que eu falei no último vídeo, que é o seguinte, você a partir de agora vai obedecer o Ron, você vai virar um servo do Ron, pra você ver como é bom pra tosse. Além disso, eu vou perguntar pra ele como é que foi, então segue as orientações direitinho. A segunda coisa que o nosso protagonista mandou esse cavaleiro fazer é falar pro Marquês que pediu um relatório, pediu uma investigação sobre ali os figurantes filhos da puta que morreram, falar pro Marquês que o nosso protagonista não sabe de nada, então tirou-lhe o rabo ali e simplesmente livrou o nosso protagonista. E a terceira coisa e a mais cabulosa, o protagonista mandou esse cavaleiro fazer o seguinte, dentre as pessoas ali, os nobres e os cavaleiros que apoiam a Marquesa e que são das famílias que apoiam a Marquesa, você tem que matar em sei lá quanto tempo, acho que 3 meses, matar pelo menos 40 deles. Cara, é absurdo e o cara também, o cavaleiro, tomou um susto com esse pedido e falou, como assim, cara, eu nem dou conta de fazer isso. E o protagonista falou o seguinte, esse novo círculo que eu acabei de fazer no seu coração, esse círculo de magia, não é só de enfeite, então você tá mais poderoso e você consegue com esse poder acabar com esses caras. Então vai lá e prova pra mim que você é um soldado leal. Em resumo, o que acabou de acontecer nos últimos capítulos? Cara, o Marquês mandou um cavaleiro investigar o que aconteceu com o figurante filho da puta e esse cavaleiro só tomou no butico, mas tomou demais no butico, tá ligado? Ele foi todo marrento achando que ele ia meter o cabuloso ali em cima do nosso protagonista, acabou sendo humilhado, apanhou e agora tá totalmente nas mãos do nosso protagonista, porque se ele desobedecer a maldição, esse novo círculo que tá no coração dele simplesmente vai explodir e ele vai morrer. Então ele se fudeu, ele tomou muito no butico, tá ligado? E logo depois dessa conversa muito cabulosa que o prota teve ali com esse cavaleiro, ele simplesmente mandou o cavaleiro embora, obviamente, e depois mudou de humor completamente pra falar com o Ron e com a mestra dele. Ele já tava super tranquilo e favorável, rolou uma conversa ali bem pra descontrair e depois o protagonista foi resolver as coisas dele. Só que no meio do caminho, alguém apareceu, ele achou que fosse o cavaleiro de novo, mas não era. Era a menininha lá, a filha da nobre dos vampiros, aquela que morreu alguns capítulos anteriores. Se você não sabe do que eu tô falando, veja os vídeos anteriores dessa série de manhwa que eu tô fazendo, tem uma playlist, vai lá e confere. Então essa menina apareceu e começou a falar com ele. A menina chega a comentar que tava muito preocupada com ele, dele poder nunca mais acordar, e o protagonista quer conversar a sós com ele ali e mandou o Ron embora. Falou, Ron, vai lá pegar um copo d'água pra mim, vai pegar um negócio pra mim que eu vou conversar aqui com ela. O Ron só obedeceu e eles começaram a conversar. E pra começar, o protagonista pediu desculpa por ter destruído a casa da menina. A menina, que é muito sensata pra idade dela, falou assim, cara, não faria sentido eu viver naquela casa mesmo se não tivesse sido destruída, porque sem minha mãe lá, não faria sentido viver numa casa vazia. E é logo em sequência que acontece uma coisa bem esquisita e que até agora que eu tô avançado assim na obra, li vários capítulos na frente, ainda não fraguei do que se trata, por que ele fez isso, mas beleza. Ele foi comentando com ela o seguinte, ele falou, eu também perdi minha mãe, muito novo, mais novo do que eu posso me lembrar, só que algumas pessoas me ajudaram, e ele tá falando do Ron, obviamente, e por conta disso eu pude ter a experiência da felicidade. E logo depois ele usa umas magias muito loucas, corta o próprio pulso e começa a sangrar. Ela fala, seu sangue, tipo, assustada que ele se machucou. Aí ele já mete o bração na boca dela e ela começa a beber o sangue dele, e eu não sei qual a consequência lógica disso, o que isso significa, porque a obra ainda não apresentou exatamente o que significa na prática, tipo, um vampiro beber o sangue humano, o que isso significa. Mas, de qualquer forma, tem um significado implícito ali, de tipo assim, agora eu que vou cuidar de você e tal, e eu me responsabilizo. E a única coisa evidente que apareceu depois que ela sugou o sangue dele é o seguinte, o primeiro é que ela chorou, porque ela entendeu esse contexto implícito aí, dessa questão de eu vou me responsabilizar. Em segundo, o corpo dela, que tava muito fraco, muito magro, coisas desse tipo, simplesmente se recuperou instantaneamente. Por quê? Porque ela é um vampiro e ela tem esse tipo de poder. Quando ela bebe sangue, ela se recupera. E, obviamente, por conta disso, os vampiros são quase imortais. E, cortando o assunto, o protagonista simplesmente falou, como é que você se sente? Ela falou, me sinto bem. Aí ele fala, tipo, eu não tô falando disso, tô falando como você se sente sobre o que eu te mostrei da minha luta com o dragão. Antes eu tinha te dito pra você ver quem é que tá querendo se responsabilizar por você, o que você acha disso tudo que eu te mostrei. E ela, apesar de ser uma vampira e com um potencial gigantesco, ela também ainda é só uma criança. Então ela respondeu o seguinte, e ela respondeu, olha, eu tava um pouco assustada, mas foi muito emocionante. E opa, você é muito legal. Opa é tipo um negócio na linguagem, assim, coreana, que significa tipo irmãozão ou coisa desse tipo. Mas aí ela responde isso e tipo, é uma resposta bem infantil pro que ele tava querendo, mas ela meio que entendeu
espírito do que ele tava querendo dizer pra ela. E rolou no final das contas esse momento super emocionante, super emocional entre os dois, que criou a ligação entre o protagonista e ali a nova companheira dele. E logo depois a obra já dá mais um corte brusco ali pra ele jantando junto com o Ron, contando pro Ron o que aconteceu naquela batalha. E o Ron ficou totalmente assustado e tipo impressionado do fato do nosso protagonista simplesmente ter matado um dragão, mas não só um dragão adulto. E vamos concordar que se não fosse o nosso protagonista, que utiliza um tipo de magia absurdo, ninguém conseguiria matar um dragão adulto, não com essa facilidade. Seria muito, muito difícil e seria várias pessoas pra conseguir. Então é realmente uma coisa de ficar muito impressionado, porque o prota, né, é o protagonista. E inclusive o protagonista conta algumas informações sobre como funciona o corpo e a magia dos dragões, os dragões pequenos, bebês, até ele se tornar adulto, e o tipo de polimorfia que ele consegue utilizar pra se transformar em ser humano, e como que essa mecânica funciona. E ele chegou a comentar: se aquele dragão não fosse um imbecil e tivesse sido um pouquinho mais cauteloso comigo e não deixado eu usar o discurso de mana, talvez eu tivesse em uma extrema desvantagem, eu não conseguiria matar ele e fazer o que eu fiz. Mas como ele era um imbecil, né, o protagonista acabou metendo sarrafo nele, como a gente viu. E a conversa do protagonista com o Ron, que é o mordomo dele, progride ali, e no final das contas a gente chega no tópico que é o passado do Ron. No final das contas o Ron chega e fala pro protagonista: você quer ouvir a minha história? Ela é um pouco longa. E o protagonista, que é cheio de plot twist, ele simplesmente responde não. Por quê? Porque o Ron sempre foi um cara muito cauteloso, mesmo na outra vida, e o protagonista não quer apressar nada e não faz muita questão de saber no momento isso. Até porque pra ele não faz diferença, ele gosta muito da pessoa e não da história, isso não importa muito pra ele. Entretanto, o nosso protagonista pegou esse gancho e fez apenas uma pergunta sobre o Ron e sobre o passado dele. Falou: Ron, você tem alguma relação com o Império Tulkhan? O Império Tulkhan, a gente vai ficar sabendo mais coisas sobre ele, que é um império que existe nesse mundo logo na frente da obra. Mas ele pergunta isso. E o Ron responde de imediato: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nenhum tipo de relação e não sou espião nem nada desse tipo. E o protagonista faz uma cara de mal de novo e tipo, mas ele fica bem relaxado de ficar sabendo que o Ron não tem nada a ver com o Império Tulkhan. Por quê? Porque o protagonista simplesmente quer matar todo mundo que tem a ver com o Império Tulkhan, porque o Império Tulkhan é cuzão pra caralho, cheio de gente filho da puta, e vocês vão descobrir o porquê logo. E depois dessa conversa, o protagonista tá ali comendo e pensando sobre a vida e tal. Em determinado momento ele pensa no seguinte: beleza, eu que tô aqui no segundo círculo, mas tá na hora de formar mais um círculo de mana. Ou seja, ele decidiu que agora tá na hora dele ficar mais poderoso ainda. Por quê? Porque ele mesmo falou: já que eu tô praticamente meio morto, acabo meio morto, toda vez que eu uso energia de alma, eu preciso ficar mais poderoso, eu preciso avançar com o meu corpo e com a minha magia pra eu poder utilizar o meu potencial ao máximo. Mas depois ele comenta que vai pensar sobre isso quando ele chegar na academia. Lembrando que o nosso protagonista vai pra academia de magia pra se blindar contra ali a marquesa e o marquês. Ele ainda pretende ir pra academia de magia. Ele deu um rolezinho grande chegando na mestra dele, numa família de vampiro e matando um dragão, mas ele vai pra academia de magia, beleza? E logo em sequência já pega um gancho assim imediato da mestra dele falando: quem diria que você é realmente o meu discípulo? Eu não pensaria em hipótese alguma que você utilizaria o laço das trevas, que é aquela magia que ele utilizou no coração de mana daquele cavaleiro filho da puta ali, que ele ganhou mais um círculo de mana usando essa magia. E a mestra tá falando sobre isso. E o protagonista comenta sobre essa magia, o que é essa magia, pra que ela serve, e também comenta que é óbvio que as outras pessoas não saberiam sobre essa magia, além da mestra dele, que foi justamente a pessoa que criou a fórmula dela. E o protagonista chegou a comentar que no auge da mestra dele, ela utilizava isso a rodo. Ela criou essa magia e logo em sequência ela começou a utilizar isso pra interrogar, pra torturar, enfim, ela era uma mestra da guerra, ela era cabulosa mesmo, até porque ela é uma necromante, uma maga das trevas, ou seja, ela usa magia negra mesmo, então ela é cuzona mesmo e teoricamente muito má. E é nesse contexto que ela criou esse feitiço. E esse tópico se vai e a conversa continua. O Ron entra na conversa também. Chega a Charlotte, que é a menininha, a nova companheira do protagonista, e eles estão todos reunidos ali na mesa, jantando e conversando, e alguns tópicos surgem. Dentre eles, o protagonista falando assim que quer que a Charlotte também se matricule na academia de magia pra ficar junto com ele. Só que isso seria teoricamente impossível porque é uma academia de magia do reino e só pessoas nobres deveriam poder participar. Só que o que acontece? Ele pede isso pro Ron, e o Ron tem alguma coisa a ver no passado dele que não é explicado ali, mas o protagonista chega a dar a entender que o Ron conseguiria essa vaga pra ele. Mas eu já te digo que não é dessa forma que ele vai conseguir a vaga pra Charlotte, ele mesmo que vai resolver isso. Mas isso vai chegar, a gente vai chegar nesse momento. Fato é que o protagonista quer que ela vá pra academia de magia, não só pra ela ficar perto dele, mas também porque ele não pode ignorar o fato dela ter um grande potencial como uma rainha dos vampiros. Então ela tem que desenvolver isso, tem que aprender magia, tem que criar os círculos, tem que aprender os feitiços, coisas desse tipo, e ele pensou nisso ao querer que ela entrasse na academia. Ela fica um pouco preocupada porque ela não tá acostumada a ir pra escola, ela nunca foi, e também porque é uma academia
academia de pessoas mais velhas. Ela teoricamente não deveria estar ainda nesse nível, mas ela vai entrar mesmo assim porque o protagonista é um mestre de fazer chantagem e conseguir favores das pessoas. E no próximo capítulo, o protagonista finalmente, depois da longa jornada, chega na academia de magia e muitas coisas estão pra acontecer. E ele já vai fazer o que de cara quando ele chega? Primeiramente, ele se despede da galera, se despede do cavaleiro, se despede do Ron, se despede da galera que tava ali pra deixar ele na academia. Logo em sequência, ele vai fazer o que quando ele chega? Ele vai ter uma reunião com o diretor. Você vê que o cara não é normal quando ele já entra na academia indo direto pra sala do diretor, tá ligado? E ele vai lá fazer o que? Eu já vou te dar um pequeno spoiler já de cara, que ele vai negociar com esse cara pra conseguir a vaga da Charlotte. Não só a vaga dela, mas ele vai sair de lá com algumas vantagens no final das contas, porque ele é muito cabuloso mesmo. E uma das vantagens que ele vai conseguir é uma mansão, tá ligado? Foda-se. Ele vai entrar lá, teoricamente, pra conversar com um mago, que é um velhinho super, hiper, mega, ultra poderoso, de 9º círculo ou 10º círculo, e vai sair de lá com o quê? Com uma vaga que ele não deveria ter, e também com uma mansão e foda-se, e algumas outras vantagens também. Então ele é um cara muito barra pesada, muito brabo mesmo. Como ele vai conseguir isso do diretor, o que ele vai fazer e quem que ele vai fuder pra conseguir essa vaga com o diretor, vocês vão descobrir só no próximo recap, porque esse já tá ficando longo aqui, eu tô vendo aqui no tempo de gravação. E se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os vídeos aqui do canal. Vai ter vídeo a partir de agora, toda quarta, sexta e domingo, então fique de olho, mais ou menos ali umas 5, 6 horas da tarde, talvez adie um pouquinho pra umas 7, mas sempre sai nesses dias. É isso, vai ter um vídeo do canal à nossa direita, um vídeo à nossa esquerda, assiste que vocês vão curtir, é isso e até a próxima.